Atenção! Começa agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 11. Bons estudos! Essas imagens são da sala de controle de uma grande indústria. Como vocês viram, ela possui equipamentos e recursos muito modernos. E é dessa sala de controle que os técnicos acompanham o funcionamento de toda essa indústria. Agora, vocês sabem como isso é feito? Esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai ver a importância da automação nos processos de conformação mecânica. Olha, Edgar, nesse ritmo o nosso kart não vai ficar pronto nunca. Eu estava pensando justamente nisso, viu, Neuza? Imagina a diferença que faz o uso dos computadores no automobilismo. Bom, o pessoal usa os computadores para conferir o funcionamento do sistema. Assim eles ganham centésimos de segundo, certo? Vamos baixar a bola nessa história de computadores aí, porque no nosso caso a gente não fala em segundos, Ed, a gente fala em meses. Tudo bem, Neuza, você tem razão, mas o computador está muito mais próximo da gente que você imagina. Nos processos de conformação mecânica que produzem várias peças do nosso kart, ele tem grande importância. Neuza, eu acho que a gente vai ter que saber o que é automação. Numa indústria, o sistema de automação funciona com vários componentes interligados. Em diversos pontos do processo estão instalados sensores que fornecem sinais variados como temperatura, pressão, velocidade e tantos outros que são enviados para o CLP. De acordo com um programa, o CLP controla o processo e também pode se comunicar com outros sistemas, como outros CLPs, controladores e sistemas supervisórios. E o ser humano, onde é que fica nessa história? Ele acompanha tudo isso. E se alguma coisa fugir do controle, ele imediatamente interfere no sistema. Ananias, esse negócio de computador é muito bom, mas pro pessoal que administra, viu? Na produção, eu acho que o resolve mesmo é colocar a mão na massa. Que é isso, Vitorino? Se eu tivesse tudo automatizado aqui na minha oficina, essas peças que você acabou de encomendar ficariam prontas muito mais depressa. Imagina só que beleza, se cada peça que eu fosse usinar ficasse ali no torno, só o tempo certinho que fosse necessário e eu aqui, controlando. Mas aí não ficaria com aquela qualidade que é a tua marca registrada. Obrigado pelo elogio, mas olha, Vitorino, a automação tem tudo a ver com qualidade. Todos os processos de conformação mecânica, por exemplo, utilizam automação na linha de produção. Você já viu como funciona uma laminação? Eu já. Então, a automação na laminação melhora o controle dimensional das chapas metálicas, melhora a planeza, melhora a rugosidade superficial, melhora as propriedades mecânicas do material laminado e serve principalmente para melhorar muito a produtividade. Puxa, eu não tinha imaginado que era tão importante a automação na laminação, rapaz. Então, e tem muito mais ainda. A gente precisa ficar por dentro. A laminação tem vários setores onde podemos encontrar alguma forma de automação. Os fornos de recozimento, os laminadores de desbaste, aquecedores, cortadores laterais, laminadores de acabamento, resfriadores de tira metálica e bobinador. Todos esses setores funcionam interligados pela automação. Pera lá, Ananias. Todos esses nomes aí são de uma instalação de laminação comum? Você tem razão. O que varia é o modo como as seções são controladas. Para controlar todas as variáveis que interferem no processo de laminação, existe um monte de sensores e atuadores espalhados ao longo da linha de laminação. Existem sistemas de controle que utilizam sensores radioativos nos laminadores para medir a largura e a espessura da tira metálica, enviando essas informações para os computadores.
Esse processo economiza muito tempo dos trabalhadores. Se a laminação for feita a quente, os sensores medem a temperatura da liga metálica, a força e a velocidade dos cilindros. Todos os sinais dos sensores são enviados a um ou mais controladores que verificam se o processo está ocorrendo de acordo com o programado e, se necessário, enviam comandos para os atuadores. Os sensores são os olhos e os atuadores são os braços do sistema de automação. E os atuadores vão corrigir todos os erros que ocorram durante o processo. Numa laminação, os principais atuadores são os motores elétricos e os atuadores hidráulicos. Eles são responsáveis pela força que os cilindros da laminação exercem sobre a chapa de metal e pela velocidade com que a chapa percorre toda a linha. Na laminação a quente, a temperatura da chapa metálica é mais uma variável que tem que ser detectada pelos sensores. E isso é feito por pirômetros, que registram qualquer alteração. Mas e se um controlador desses apresentar um problema durante o processo? Uma falha no controle poderia ocasionar acidentes sérios. É por isso que o sistema tem que ser confiável. Numa fábrica automatizada, existem vários controladores trabalhando. É como num avião. Se um motor falha, os outros continuam funcionando. O mesmo deve acontecer com os controladores de um sistema. E além de laminar, a gente pode dobrar, cortar e forjar automaticamente. Os processos de conformação mecânica de estampagem, como o dobramento, o corte e o repuxo, podem ser realizados por máquinas com comando numérico computadorizado. No processo convencional para produzir uma peça com muitas dobras, a máquina precisa ser ajustada a cada dobra. Já as prensas dobradeiras comandadas por controladores permitem a fabricação de uma peça completa, porque depois de cada dobra, a máquina se ajusta automaticamente para a dobra seguinte. Ela tem motores elétricos e cilindros pneumáticos e hidráulicos, que são chamados de atuadores. E cada um desses atuadores é responsável por um movimento da máquina. Mas como é que a máquina faz tudo na sequência certa? Como? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. O programador da máquina deve fazer um programa com a sequência de passos necessários para a fabricação da peça e introduz os dados na memória do computador através de um teclado. A partir desse programa, a máquina vai seguindo as instruções e consegue fazer a peça. Olha só, Ed. Alguns computadores, chamados de comandos numéricos, podem ser programados de uma maneira super simples. São os computadores que programam o dobramento de algumas peças do nosso kart? É isso aí. Esses computadores mostram os tipos de dobras que podem ser feitas. O programador só precisa escolher quais as dobras que serão usadas e determinar em que sequência elas vão ocorrer. Com esses dados e mais o tipo do material usado e a espessura da chapa, o comando seleciona a pressão adequada que o punção vai exercer sobre a chapa para conseguir a dobra desejada. Bom, na tela desses computadores dá para fazer uma simulação das dobras que vão ser feitas, certo? E essa simulação dos programas reduzem as possibilidades de erro. Uma dobradeira comandada por computador tem vários atuadores que movimentam a chapa a ser dobrada de acordo com a dobra a ser feita. Na prática, o operador introduz a chapa entre o punção e a matriz e pressiona o pedal ligado ao comando numérico. O movimento da chapa é executado e a dobra é feita. Quando a chapa é retirada, os componentes da máquina assumem uma nova posição para a dobra seguinte. E o operador pode acompanhar a execução do programa através da tela. Bom, mas eu estou vendo aqui que o comando numérico também é usado para operações de corte. Numa funcionadeira que usa o comando numérico, a mesa é fixa e sobre ela são encaixadas esferas transferidoras, que diminuem o atrito gerado entre a chapa e a base da máquina. Junto à coluna da máquina existe o arrastador de chapa, um conjunto mecânico que prende uma das bordas da chapa e que tem a função de movimentar a chapa de acordo com os movimentos determinados pelo programa. Eu ainda não entendi onde é que entra o programa de comando numérico nessa operação de corte. O programa comanda os movimentos realizados pelos motores elétricos que fazem com que a chapa seja puxada e empurrada sobre as esferas transferidoras. Mas a gente precisa saber mais sobre as operações de corte. Acima da mesa existe o cabeçote e nele a gente vai ver o pistão hidráulico, onde será montada a punção da ferramenta.
Na mesa abaixo da chapa e na mesma posição do cabeçote, existe um alojamento onde será encaixada a matriz da ferramenta. A pulsionadeira pode trabalhar com várias ferramentas que produzem chapas com formas diferentes através de corte ou deformação. Aqui a gente pode ver 3 momentos do processo de corte da chapa feito com a mesma ferramenta. Esta ferramenta é especial porque executa cortes em ângulos diferentes, mas precisa de uma máquina capaz de girá-la de acordo com o ângulo programado. O mais comum são as ferramentas com punções e matrizes fixas. Elas são presas ao porta-ferramentas que fica no arrastador da chapa. O conjunto de porta-ferramentas é chamado de magazine. Depois de realizar o seu trabalho, a ferramenta deverá ser substituída pela ferramenta seguinte, de acordo com o programa executado pelo comando numérico. Eu acho que agora chegou a hora da gente ver como é que se faz para conformar automaticamente. É para isso que estamos aqui, né? As prensas mecânicas e hidráulicas destinadas a operações de conformação mecânica a frio e a quente também podem ser automatizadas. Mas onde é que a automação entra? As formas mais simples de automação de prensas estão no sistema de alimentação de chapa que trabalha em sincronia com o funcionamento normal da máquina. Entre um curso e outro da prensa, a chapa metálica é alimentada a partir de uma bobina numa operação sequencial e repetitiva. Puxa, isso é muito importante, porque evita que os operadores sofram acidentes, o que é muito comum quando essa operação é feita manualmente. Pois é. Quando se trata de carregar e descarregar a máquina e efetuar operações repetitivas e perigosas, os robôs industriais são acionados. Através de mudanças nos programas responsáveis pelos seus movimentos, os robôs conseguem manusear uma grande variedade de peças. E com eles não tem fadiga e nem acidentes de trabalho, por causa de tarefas repetitivas. Se a deformação for a quente, então, é melhor ainda, porque o robô pode substituir o homem na hora de ficar perto de altas temperaturas. Dá para automatizar também a regulagem do posicionamento das matrizes e funções, os cursos e a pressão do martelo e os sistemas de lubrificação. Deu para entender? Deu! Mas como a nossa cabeça não é um computador, eu acho melhor a gente dar uma boa olhada na revisão que vem por aí. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu o que é automação e viu como ela é importante para a laminação, o dobramento, o corte e o forjamento. Bom, hoje deu para você ver as vantagens que a automação traz para os processos de conformação mecânica. Como não automatizaram ainda o meu torno, o jeito é ir no manual mesmo. Agora eu sugiro que você pegue o seu livro de estudos e dê uma boa olhada. Porque aí, quando alguém lhe perguntar alguma coisa sobre automação, você vai responder assim, ó, automaticamente. Bons estudos e até a próxima!